Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Clóvis Silva e te convido para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje está no Salmo 5, que tem como tema oração pedindo a proteção de Deus, ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Te convido para fazermos esta leitura do Salmo 5. Vamos lá? Diz assim: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na Tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo, no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em Ti, cantem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes, e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da Tua bondade. Como nós já ouvimos nas reflexões, nas mensagens anteriores do Salmo de Davi, a partir do Salmo 3, que conta-nos a oração de Davi referente aos problemas que ele estava passando com seu filho Absalão, por ter traído seu próprio pai, o rei Davi, que tinha manipulado o trono e levado generais, soldados, capitães, comandante, enfim, o reinado de Davi não estava mais sobre o seu comando, pois o seu filho Absalão tinha arrancado isso dele. E se você observar no Salmo 3, 4, Davi se expressa orando sempre a Deus, entretanto confiante em Deus, que Deus iria lhe tirar daquela situação em que ele estava vivenciando. E essa deve ser a atitude cristocêntrica, a atitude de quem serve a Cristo, de quem acredita em Cristo. No Salmo 5, nós observamos que Davi está quase entrando em desespero. Davi está muito preocupado. Davi já está impaciente com a situação em que ele está vivendo, porque de fato não é fácil a gente
quando está passando por um problema, a primeira coisa que a gente faz é orar a Deus, pedir a Deus uma orientação, pedir a Deus que Ele estenda suas mãos e venha nos abençoar. Isso é natural de quem serve a Deus e de quem depende de Deus. Mas quando os problemas começam a crescer, no lugar de ser dissipado, de sumir, de desaparecer, ele começa a crescer e vem se agigantando diante de nós, nós ficamos um pouco desesperados, óbvio. Observe que nos versos primeiros do Salmo 5, ele diz assim: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, acode ao meu gemido, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Observe que Davi, ele inicia o dia já orando a Deus, pedindo a Deus que ele venha lhe dar socorro, que ele venha resolver o seu problema. E o problema dele era exatamente o seu próprio filho, Absalão, que queria matar. Os soldados, capitães, comandantes, generais que se aliaram ao seu filho Absalão, que tinha tomado o seu reino, e tentavam matar Davi. Aí ele clama a Deus, porque Davi ele não queria matar o seu filho. Davi ele não queria tirar a vida do seu próprio filho. Ele estava pedindo a Deus que Deus lhe desse uma orientação e viesse lhe abençoar de maneira que ele saísse vitorioso daquela situação. Veja que Davi, ele diz assim: acode ao meu gemido. Quando alguém está gemendo, chega na posição de gemer na sua oração, é porque ele já não tem mais o que falar, o que apresentar a Deus. Quando ele se prostra diante de Deus, ele faz só gemer, só chorar, só lamentar, gritar, pedir socorro, misericórdia a Deus. Essa é a sua oração. Quando alguém se encontra na posição que Davi se encontrava aqui no Salmo 5, ele faz só gemer, ele faz só sussurrar, ele faz só gritar, pedir a Deus socorro. Ele diz assim: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clamo, pois a ti é que imploro. Davi implorava a Deus continuadamente. Davi insistia no seu propósito, no seu objetivo, naquilo que ele queria. E nós devemos tomar como exemplo isso. Devemos pedir a Deus sempre, clamar a Deus sempre, com o único objetivo: pedir a Ele aquilo que nós estamos necessitando, aquilo que nós estamos necessitados. Davi, todos os dias de manhã cedo, ele clamava ao Senhor. Ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi orava e ficava esperando em Deus. E é o que nós devemos fazer. Mesmo que a gente se desespere, mesmo que a gente fique aflito, angustiado, mesmo que a nossa oração venha só ser um sussurro ou um gemido, não importa. O importante é que nós devemos esperar em Deus. Deus, ele sabe trabalhar. A gente se agonia, a gente se desespera, a gente fica apavorado, a gente fica agoniado, mas a gente não sabe trabalhar. A gente não sabe como fazer. O melhor é esperar em Deus. O melhor é ter a certeza de que Deus está trabalhando por nós, a nosso favor. Porque quando Deus ele resolve trabalhar ao nosso benefício, pode ter certeza que a vitória é nossa. No versículo 5 diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Deus não se agrada da iniquidade, e com ele não subsiste o mal.
além de Deus não gostar de pessoas que planejam o mal consciente, Deus ele confronta o mal. Chega uma hora que Deus se levanta e vai de encontro a essa pessoa. Porque tem gente que faz tanto mal e às vezes pensa que vai sair impune. Sai impune da justiça, a justiça é comprada por ele, mas Deus está vendo e Deus, ele não deixa passar em branco. Chega uma hora que a justiça de Deus se manifesta, porque ele não subsiste o mal. Versículo 5: os arrogantes não permanecerão na tua presença. E é verdade. Tem gente que às vezes, além de fazer o mal ao seu próximo, além de caluniar, além de inventar mentiras, inverdades, eles ainda usam o nome de Deus. O salmista Davi diz: os arrogantes não permanecerão na tua presença, porque odeias todos os que praticam a iniquidade. Deus odeia. Pode ter certeza, Deus odeia essas pessoas que praticam iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é quando uma pessoa faz um mal planejado, consciente, sabe que é errado, mas faz. Sabe que é errado, mas pratica. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. No versículo 7 diz assim: eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Davi ainda estava confiante em Deus, acreditando em Deus, que ele ia ao templo buscar a face de Deus e a providência a seu favor. No versículo 8 diz: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Sabe o que Davi está dizendo aqui? O que Davi está pedindo a Deus era que ele, além de consolar o seu coração, além de ele pedir a Deus que o Senhor pudesse trabalhar ao seu favor, ele estava pedindo a Deus que Deus colocasse no seu coração o espírito de retidão. Ele estava pedindo a Deus que Deus não retirasse de dentro dele o espírito de retidão, porque Davi ele não queria ser igual aos seus inimigos. Davi ele não queria tomar a mesma atitude que os seus inimigos tomaram. Mentia, falsificavam, inventavam, tentavam denegrir a imagem de Davi. Eles eram completamente iníquos. E Davi ele não queria ser contaminado com isso, porque não é assim que a gente às vezes queremos resolver o nosso problema. Quando alguém nos faz o mal, a gente quer devolver esse mal na mesma moeda. E quando a gente faz assim, a gente se rebaixa, a gente se torna igual a ele, igual a ela, ou pior do que ela, porque a gente se contamina com a situação. E o que Davi estava pedindo ao Senhor é que Deus não permitisse que ele entrasse nesse mundo podre, nesse mundo de perdidão, nesse mundo de mentira, nesse mundo de iniquidade. Davi, o que ele estava pedindo ao Senhor era que o Senhor sempre o guiasse, endireita diante de mim o teu caminho. O que ele queria era sempre andar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade do Senhor. No versículo 9 diz: porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. Ainda Davi andando com a verdade. Veja como o ímpio, o iníquo, ele é leviano. Eles mentiam, eles falsificavam, eles planejavam matar Davi de todo jeito, caluniavam Davi e ainda dizia que Davi era o errado. Davi foi arrancado do trono e eles ainda queriam culpar Davi. Veja como as pessoas são, como o iníquo é. Veja como o ímpio é. O ímpio anda em todo tipo de nojeira, em todo tipo de podridão e ainda culpa os outros. Eles fazem as coisas erradas e colocam a culpa no justo. O justo anda certinho, o justo anda de acordo com as leis, mas o injusto faz todas as coisas erradas e ainda querem culpar
os justos, como queriam fazer com Davi. Aí Davi diz assim: o íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Sabe o que isso significa? Significa que o coração, o íntimo deles estavam cheios de crime, ou seja, de pensamentos, de planos para matar Davi. Eles estavam cheios de ciladas contra Davi para tirar ou arrancar a vida de Davi. O que saía da garganta desses homens, de Absalão, desses capitães, soldados, comandantes, generais, eram morte. Quando eles pensavam em Davi, eles pensavam em morte. E eles se alegravam, eles se exaltavam dentro de todos esses planos diabólicos, maléficos, esses planos de mortes contra Davi. Aí o Davi na oração diz assim: declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Davi era consciente que quando alguém se levantava contra Davi, contra ele, estava se levantando contra Deus, contra a justiça de Deus, contra as leis de Deus. E quando se levantava contra as leis de Deus, estavam se levantando contra o próprio Deus. Aí na oração de Davi, Davi diz assim: declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Davi estava pedindo a Deus para que os seus inimigos, os planos que os seus inimigos estavam fazendo contra ele, que eles mesmos viessem cair nas suas próprias arapucas, nas suas próprias armadilhas. E pode ter certeza que Deus assim o faz. No versículo 11 diz assim: mas alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua bondade. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está servindo ao Senhor, que continua fiel a Deus, mesmo no meio de lutas, mesmo no meio de problema, mesmo no meio de uma grande tempestade, mesmo no meio de uma grande aflição, fique tranquila que vocês irão se alegrar, e vocês devem se alegrar, e que vocês devem confiar sempre em Deus e cantar a Ele com júbilo, com alegria para sempre, porque Ele defende os seus filhos, Ele defende você, e você deve se gloriar, porque os que amam a Deus devem se gloriar-se. Nós devemos nos gloriar porque nós amamos a Deus. E Deus, Ele abençoa o justo. Além de Ele abençoar o justo, Ele também é escudo. E além de Ele ser escudo para nos defender e defender o seu povo, Ele também nos cerca de bondade. Que nós sejamos bondosos e não nos contaminemos com injustiça, com o ímpio, com o sanguinário, com o violento, com aqueles que realizam obras contra o seu próximo, realizam maldades, preparam ciladas contra os seus inimigos, contra o seu próximo. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, hoje, amanhã e sempre. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com o teu próximo, compartilha com o teu irmão, compartilha com um amigo, comenta. Que Deus assim continue nos abençoando, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.